A FGV Direito Rio, por meio da disciplina Field Project, anuncia o projeto de curtas-metragens sobre o pensamento jurídico brasileiro. O projeto visa reconstruir a identidade jurídica nacional, avançando em períodos marcantes para a formação jurídica do Brasil. O projeto é desenvolvido por alunos da graduação e supervisionado por Matheus Castro. Para o nosso primeiro episódio, destacamos os antecedentes e consequências da Constituição de 1824. A Constituição que inaugurou a ordem jurídica nacional, rompendo com a coroa portuguesa, sofreu influências de correntes jurídicas importantes, como o positivismo e o culturalismo. O impacto jurídico repercutiu em outras áreas, como a sociologia e a literatura, causando um choque no sistema vigente. Venha com a gente nessa aventura. No Brasil colônia, a sociedade era fragmentada entre os colonizadores, exploradores e escravizados, negros e índios. Comandado pela coroa portuguesa por meio de normas imperiais chamadas de afrosinas, manuelinas e filipinas, a colônia não possuía uma ética própria. As normas do rei português e, por um breve período, espanhol prevaleciam sobre todo o território, apesar de não corresponderem aos anseios da população brasileira. As ordenações tratavam-se de cartas régias, como leis locais, que seguiam um absolutismo monárquico. A justiça era administrada por autoridades portuguesas, não havendo nenhuma forma de autonomia local. Com a chegada da corte em 1808, a colônia passou por profundas mudanças. Na era napoleônica, a dinastia dos Braganças encontrava-se ameaçada por franceses e ingleses. Com a ajuda dos ingleses, a corte desembarcou em Salvador, onde houve a abertura dos portos a nações amigas, e em seguida vieram para o Rio de Janeiro, onde foram introduzidas grandes mudanças para elevar o status da cidade à capital do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, em 1815. Com o fim da era napoleônica, Dom João e Carlota Joaquina deveriam retornar para Portugal e acalmar os ânimos entre os regeneradores e os realistas. Na época, Portugal enfrentava a sua revolução constitucionalista, com a elaboração de uma constituição que diminuísse o poder real. Em 1821, Dom João e Carlota retornam a Portugal, jurando a nova Constituição portuguesa. Dom Pedro I se torna o regente do Brasil. Com o descontentamento com o domínio português, causado sobretudo pelas restrições comerciais e aumentando a pressão econômica e política sobre o Brasil, como a exigência do retorno de Dom Pedro. Também influenciada pelos movimentos de independência dos países vizinhos e as revoltas contra a monarquia com influência iluminista, como a pernambucana, a independência do Brasil foi pavimentada. A independência do Brasil não foi pomposa como retratada na obra de Pedro Américo. Na verdade, Dom Pedro havia ido acalmar a revolta que ocorria em São Paulo, quando foi surpreendido com novas exigências de Portugal. Assim, em 7 de setembro de 1822, proclamou-se a independência brasileira, sendo mantida a monarquia. Para construir a nova nação, era preciso construir uma nova ordem. Para espalhar a notícia da independência pelo país, construíram-se símbolos nacionais, como a bandeira e o hino. Também era preciso criar uma nova ordem jurídica, ordem essa capaz de regular os anseios da população e o que controlaria os ânimos de exaltados da época. Nasce assim, em 1823, a intenção de uma Assembleia Nacional Constituinte. Representando a população dividida, a Assembleia Nacional Constituinte também encontrava grande divisão. Os abolicionistas, na maioria portuguesa, defendiam o poder absoluto para Dom Pedro. Os liberais moderados queriam diminuir o poder do imperador, mantendo a estrutura social. Os liberais exaltados defendiam mudanças sociais profundas, como a emancipação dos escravos e a república. Em meio a esse contexto, destaca-se a figura de José Bonifácio de Andrade e Silva. José Bonifácio tinha como grande objetivo a consolidação do projeto de nação, centro de grande serventia a construção do Império Brasileiro e da Constituição. Bonifácio era conhecido de Dom Pedro, que havia o nomeado como ministro em 1822, o primeiro em nossa história. Nascido em Santos e tendo estudado na Europa, defendia ideias revolucionárias para o Brasil, como a abolição da escravidão e a reforma agrária. Líder da maçonaria Grande Oriente Brasileiro, já observava que a independência era iminente, defendendo uma monarquia constitucional. Na Assembleia, Bonifácio liderou as primeiras reuniões, sendo responsável por definir uma estrutura inicial da Constituição. A Assembleia, que já durava 6 meses, não havia chegado a um consenso e Bonifácio perdia força política. O projeto final, que limitava os poderes de Dom Pedro, foi rechaçado pelo imperador, que ordenou a dissolução da Assembleia, no episódio conhecido como Noite da Agonia, com o exílio dos deputados constituintes, inclusive de Bonifácio.
Bonifácio retornou seus estudos para a França, onde morou por 6 anos, até retornar ao Brasil para servir como tutor de Dom Pedro II. Em 15 dias, um novo grupo de redatores elaborou uma nova Constituição, com Pedro I recebendo amplos poderes. Tendo sido imposta por Dom Pedro, a Constituição de 1824 ficou conhecida como outorgada. Estabelecia a monarquia constitucional de forma hereditária. Também estabelecia o regime do Estado unitário, de modo que as províncias não tinham qualquer autonomia e seriam governadas por indicadores do imperador. A capital do império se mantinha no Rio de Janeiro. Adotava-se o catolicismo como religião oficial. Entre os traços mais marcantes estava a previsão da divisão tetrapartite dos poderes. Executivo, a ser exercida pelo imperador, responsável por nomear os presidentes das províncias, o legislativo, formado pela Câmara dos Deputados, eleitos por meio do voto censitário indireto, e pelo Senado Federal, composto por indicações do imperador, o judiciário, composto por juízes nomeados pelo imperador para cargos vitalícios, e o moderador, poder de uso exclusivo e restrito ao imperador, com a chancela de intervir em qualquer outro poder, como podendo editar e vetar leis. Apesar disso, era considerado uma das mais liberais da época, prevendo a liberdade de religião e imprensa, além de outros direitos dispostos no último artigo daquela Constituição, o artigo 179. Para alguns brasileiros, a imposição da Constituição indicava um rompimento com o Pacto Nacional. Logo, não seria uma monarquia constitucional, mas sim absolutista. Com a ruptura desse pacto nacional, eclodiram revoltas que questionavam a monarquia. A maior delas ficou conhecida como Confederação do Equador e foi liderada por Frei Caneca, que já havia participado da Revolução Pernambucana. A revolta foi duramente reprimida pelo governo e Frei Caneca executado. Na busca de uma ordem jurídica, existe a preocupação de qual ideologia nortearia a edição do direito nacional. Para tanto, Dom Pedro I sancionou a lei que criou os primeiros cursos de Ciências Jurídicas e Sociais no Brasil, em 1827, nas cidades de São Paulo e Olinda, em Pernambuco. Até então, os bacharéis em Direito eram advindos da Universidade de Coimbra e não sabiam muito sobre a nova ordem brasileira. Apesar do propósito comum de formar novas lideranças para o Brasil, em substituição aos seminários católicos, duas escolas guardavam suas especificidades. A Escola de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, tinha um caráter mais liberal, formando altos dirigentes nacionais. Por seu turno, a Faculdade de Direito de Olinda sofria grande influência da Igreja Católica, sendo localizada, inclusive, no Mosteiro de São Bento. Porém, ao ser incorporada à Universidade de Recife em 1846, foi responsável por difundir um pensamento social que mesclava o positivismo com o evolucionismo determinista do darwinismo social, formulando conceitos sobre raça e miscigenação para a construção de uma ordem nacional. Ao ser transferida para o Recife, em 1854, a Faculdade de Direito adotou ideias positivistas, separando as ciências jurídicas das ciências sociais. Marcada pelo racionalismo científico, a Escola de Recife trazia críticas, através da ciência, ao pensamento social. Entre seus intelectuais encontrava-se Tobias Barreto, Silvio Romero, Clóvis Bevilacqua e Graça Aranha. Em comum, a origem social numa classe média urbana, ascendente que se distanciava do modelo escravista pregado pelo Império. Defendiam uma visão laica da sociedade, com promessa de formar a identidade nacional. Rompiam com a lógica liberal, característica do Império, capaz de causar desordem e desarmonia social. Nesse sentido, Tobias Barreto chegou a propor uma ciência política positiva, capaz de neutralizar conflitos sociais e ideológicos por meio de progresso positivista. A Escola de Recife indica esse movimento fundador do pensamento jurídico brasileiro ocorrido nos anos de 1860, estendendo-se até os anos de 1920, responsável por criar as bases de um pensamento jurídico brasileiro com influências positivistas e evolucionistas, criando uma concepção científica de direito. O positivismo, corrente filosófica desenvolvida por Auguste Comte, na França, defende que o progresso social exige disciplina e ordem em suas ações, adotando o conhecimento científico como o único meio válido para se alcançar o conhecimento humano e o progresso social. Já o evolucionismo defende que as sociedades são capazes de evoluir ao longo do tempo, de modo que, em seu curso natural, a sociedade irá progredir rumo a um estado de civilização ideal. Tobias Barreto chegou a se aventurar para além dessas teorias. Apontado como precursor das bases do culturalismo no Brasil, defendia que a cultura era um elemento imprescindível para superar o determinismo social do positivismo. Para ele, o homem era produto não de um curso natural, mas sim de um curso cultural.
Inspirado nas bases de Kant, defendia a importância de discussões metafísicas na compreensão da humanidade. Entretanto, não se pode negar as tradicionais características da escola de Recife em seus escritos. Ao fim do século XIX, o Império encontrava-se em decadência com o triunfo dos ideais republicanos e abolicionistas defendidos pela elite intelectual da época, filiada ao pensamento positivista. No entanto, a nova ordem que surgia não era imune a críticas. Machado de Assis, ilustre representante da literatura brasileira e expoente do realismo, mostrava com objetividade, ironia e crítica social os perigos de tal teoria à sociedade. Como forma de desmascarar a elite burguesa, como corrupta, hipócrita e interesseira, criticava o positivismo como uma espécie de determinismo social. Nesse contexto, escreveu em 1882 o conto O Alienista, para satirizar os postulados do cientificismo positivista nas áreas da psicologia, na política e no direito penal. O conto retrata a história de Simão Beccamarty, um respeitado médico que abre um manicômio no interior de Minas Gerais após um longo período de estudos na Europa. Em pouco tempo, o local fica cheio e ele se torna mais obcecado pelo trabalho, enxergando a loucura em todos que lhe causavam espanto. A cidade fica tensa sobre a ameaça da intervenção a partir do diagnóstico de Simão. Mesmo a revolta da cidade não era capaz de deter os anseios do médico. Ao fim, 75% da cidade encontrava-se internada. O alienista percebe que sua teoria estava errada e liberta os internos, pois todos possuíam algum desvio de caráter. Ao final, entendendo que ninguém tinha uma personalidade perfeita, exceto ele próprio, decide se internar sozinho no manicômio. A narrativa é uma alegoria que representa uma crítica à teoria positivista que se firma no Brasil. Dr. Beccamarty, fiel à ciência, atua como representante de um ideal que considera todos os desviantes. Segundo tal lógica, a submissão às regras elaboradas por indivíduos seletos realizaria o progresso social, de modo que sua ciência fosse a única capaz de explicar e controlar todos os aspectos da vida humana, indicando os bons e os ruins da sociedade. No entanto, percebe-se que ele não era capaz de tal tarefa. Portanto, o alienista escancara a hipocrisia do racionalismo científico e da tendência humana de buscar explicações simplistas para questões complexas, questionando a validade da teoria positivista e destacando os perigos do cientificismo. Por outro lado, é inegável que o positivismo jurídico encontrou ecos e influenciou a construção da ordem jurídica nacional. Como exemplo, tem-se a figura de Pontes de Miranda, formado pela Escola de Recife, que revolucionou as discussões sobre direito privado no país. Entendia-se que o projeto positivo da sociedade, a ser difundido pela educação, era capaz de introduzir a moralização da sociedade. Suas obras, escritas em meados do século XX, estavam imbuídas desse caráter positivo do direito, expondo a importância da história do pensamento jurídico brasileiro na construção da ordem nacional. As lições pontianas, apesar de autônomas, advêm dos pensamentos da Escola de Recife e do reconhecimento das leis e do direito como fator de equilíbrio entre classes e pessoas. Por isso, acredita que normas sociais são essenciais para regular o convívio do homem com os demais. Logo, o direito é positivo e evolutivo, com aptidões a ser evidenciado pela natureza social. Assim, o direito é um processo de adaptação de um indivíduo, de suas inter-relações pessoais, criado pela própria natureza como consequência da racionalidade humana e da diversidade social. Esse foi o primeiro episódio. Eu sou Manuela Alvim, aluna da FGV Direito Rio. Fique com a gente para o próximo episódio.